Foi. Bom dia a todas e todos, esse sábado maravilhoso. Alô, Celi, saudade danada. Estamos com muita saudade. A gente está se vendo aos poucos, estou encontrando os amigos. Estamos em novembro, o mês da consciência negra. Só para relembrar, a data do 20 de novembro, a data de Zumbi, né? O nascimento de Zumbi, do Quilombo dos Palmares, Alagoas. E é um mês de muita reflexão, e ainda bem que a gente teve essa mudança no cenário político, ou vai ter, né? Porque para nós, pretos, pretas, negros, pardos, conta muito, fala muito. E então, assim, estamos bem felizes, acredito que todo mundo, e é um mês de pensar. Eu, no momento, eu estou em São Paulo, e eu assisti o 1000 litros de preto, ou Fracto 2, no antigo Carandiru, no presídio, que virou um parque lindo, Parque da Juventude. Então, a Lucimélia Romão, performer de Belo Horizonte, ela esteve lá, me convidou, a gente se encontrou no avião e eu fui lá assistir, gostei muito. E também, na quinta-feira, rolou uma palestra da Flicanga, me convidaram também, eu fui e adorei, no Teatro Flávio Império, na Zona Leste aqui de São Paulo, e a gente conversou muito sobre a dramaturgia, a poética negra, e muitos alunos do ensino médio, professores, que é um público que eu mais gosto de conversar, né? Que é onde ainda dá para você mexer em alguma coisa. É igual defesa de banca. Quando me chamam para a defesa, eu não aceito. Se me chamam para qualificação, eu vou. Mas a defesa a gente faz assim, né? Aham, aham, aprovado, não tem que mexer. Então, é a mesma coisa, conversar com alunos, alunas a partir de 13, 14 anos é ótimo, porque é possível você fazer alguma coisa, né, interferir, sugerir. Depois de burro velho, não tem mais como, a gente não consegue fazer mais nada. E aí a gente conversou, eu com a Lucélia Sérgio, da companhia Os Crespos, uma companhia muito importante de São Paulo, tá? Foi bem bacana. E também a Pele Negra, Escola de Teatros Pretos, que é a instituição que eu estou no momento como coordenador pedagógico. A gente vai dar um curso, né, que eu já avisei para vocês, do Teatro do Oprimido e Negritude. Esse curso vai ser online, eu acho que vai custar R$ 90. É uma parceria que a gente está fazendo com a Célia Helena. Dando tudo certo, a gente vai oferecer depois um curso de especialização em teatro negro por esta instituição, que é um curso antigo de teatro de São Paulo que virou ensino superior, e agora eles já oferecem pós-graduação, mestrado e tal. E aí, pessoas que queiram conhecer um pouco mais dessa articulação entre os campos da negritude e do teatro do oprimido, pode se inscrever lá no Instagram, Célia Helena Oficial. Tá? Esse é online, tá, gente? São, acho que 8 horas, é curto. A gente vai falar um pouco sobre isso. E eu também vou falar muito rápido, de dar informações sobre o curso online Arco-Íris do Desejo. Conversei com Claudete, reunimos, tá? Ela está no grupo também, que foi criado, que quero agradecer muito, acho que foi o Ranieri, né, que criou o grupo. Então, a gente vai conversar mais lá, mas só para não deixar de falar, a ideia seria cobrar R$ 100. Serão, acho que, 4 ou 5 encontros de 2 horas. Na tela, eu acho que só podem entrar 20 pessoas, aí se tiver muito, ela falou que faz 2 turmas, tá? Ela vai colocar lá no grupo, mas, tipo assim, só pode participar quem abre a tela, ela não vai permitir tela fechada, e ela sabe que, às vezes, a pessoa não pode estar num lugar ruim, e tem gente, não sei, barulho, alguma coisa, mas ela prefere que só façam o curso quem puder abrir a tela. Quem não puder, ela vai pedir para deixar para um curso presencial para participar. Tá? E aí, lá no grupo que foi criado,
ela vai colocar a programação, a ideia. Sim, e também serão 2 módulos. Ela propôs a mim a gente fazer esse primeiro módulo, acho que de 4 encontros. Datas, ela queria fazer em dezembro ainda, tá? 4 dias em dezembro. E o outro módulo seria, então, provavelmente fevereiro ou março, tá? Que tem Natal e Ano Novo, e aí tem família, essas coisas, nem eu nem ela vamos poder participar. Então, esse é o informe que eu fiquei devendo a vocês. E quem está no grupo de WhatsApp do Arco-Íris vai receber isso por escrito, e os horários, os dias que ela está propondo. Quem puder, faz. Quem não puder, deixa para a próxima oportunidade. Vamos então, galera. Obrigado mais uma vez, viu, Domênico? História do Teatro de Arena de São Paulo. Quem começa? Vamos lá. Vocês leram antes, né? Que eu sei, né? Não vão me decepcionar, pelo amor de Deus. Não vai deixar para hoje ler, né? Ai, ai, ai. Vamos lá, galera. Quem começa? Eu posso começar. Vai. Por favor, vai você, eu vou depois. Quer ir? Vai, sério. Posso ir? Tá. Página 28, né? Eu tenho isso aqui. Isso. Né? Tá. História do Teatro de Arena de São Paulo. Tá todo mundo me ouvindo? Legalzinho? Super bem. Pode ir. Beleza, tá. E todo mundo fecha o microfone agora, tá, galera? Também. No Teatro Arena de São Paulo, Brasil, funcionava o laboratório de interpretação, que deu origem à maior parte destes jogos e exercícios. É necessário conhecer os gêneros de interpretação que se praticavam em São Paulo por volta de 1956, quando a Arena iniciou suas atividades numa nova fase como teatro de equipe. De um lado estavam os monstros sagrados populares e, de outro, os novos monstros sagrados burgueses. Os primeiros destinados a adormecer o povo, os segundos ao deleite da burguesia. Monstros sagrados populares. Havia, nessa altura, no Brasil, uma certa quantidade de vedetas que reuniam à sua volta uns tantos atores e atrizes e obtinham grande êxito popular graças ao seu histrionismo pessoal. Ao público não interessavam os personagens e as obras, mas apenas olhar e ouvir os seus atores preferidos. Os espetáculos consistiam num puro exibicionismo individual das estrelas, geralmente proprietárias das respectivas companhias teatrais. Não havia preocupação estética e, politicamente, esses espetáculos refletiam uma mentalidade reformista e, em nenhum caso, rebelde ou remotamente revolucionária. Posso contar alguns casos reais que ilustrarão Celi, bem esse deixa tipo... eu só fazer um comentário bem rápido, tá? Lá em cima, no primeiro parágrafo que você leu, essa palavra laboratório do Arena, e quero até que vocês me ajudem, mas eu já procurei, Celi, e não encontrei antes de 56 o uso do termo no Brasil. Daí eu quero acreditar, eu tenho comentado isso, que quem criou a ideia de laboratório de teatro foi o Boal. E por quê? Eu explico. Ele foi engenheiro químico, né? Formado pela UFRJ, e depois ele fez o doutorado em plástico e petróleo nos Estados Unidos, como a gente comentou no último encontro. Então, eu creio que a palavra laboratório, onde ele viveu 4 anos, o laboratório era ali na URCA, inclusive, ele ficou 4 anos dentro de laboratório. E aí ele vai fazer o doutorado, imagina a palavra laboratório químico o tempo todo entrando, né? E na hora de montar, então, o curso dentro do Arena, eu acredito que ele vai transportar todo o ambiente de laboratório da química para o teatro. Por isso é tão analítico. Eu acho o TO muito analítico. Aí leva também para análise química, né? E de ligações de ideias, combinações, né? Como são as combinações químicas, para gerar uma outra coisa. Então, eu vejo muito Boal
esse laboratório, eu vejo muito isso como uma novidade no Brasil, sim, claro, né? O Arena é basicamente pioneiro em quase tudo, mas eu acho que o laboratório teatral é um conceito que o Boal desenvolveu, que ele criou no Arena, no Teatro de Arena. Tá. E Monstros Sagrados, muito rápido também, 56, ele fala desse período, mas não mudou muito com as novelas e com o cinema norte-americano, na minha opinião. O que se vende, né, é muito mais quem é que está fazendo a novela ou o filme do que exatamente o que é o filme. Mas pode ser só uma opinião minha, mas eu acho que é um pouco aí. Os populares monstros sagrados. Se segue, por favor, desculpa te interromper. Sem problema, sempre boas as suas observações. Posso contar alguns casos reais que ilustrarão bem este tipo de ator nessa época particular. Uma das maiores vedetas de então estava em excursão pelo interior de São Paulo, com uma pequena companhia. Sabia o texto de cor, mas gostava de introduzir novas frases todos os dias, dependendo da plateia e de como decorria o espetáculo. O público deliciava-se. Os outros atores, ao contrário, perdiam a sua segurança e alguns riam em cena, pelo que eram imediatamente censurados. No elenco, havia um jovem ator que estava a dar os primeiros passos e que se entusiasmava com as novas piadas que a vedeta introduzia no espetáculo. Certa noite, muito estimulado pelo patrão, o jovem decidiu imitá-lo e, depois de algumas hesitações, largou também a sua improvisação. Por certo, uma piada muito grosseira. O resultado foi sensacional e todo o público e os seus colegas começaram a rir. Só a vedeta ficou muito séria e compenetrada. No fim do espetáculo, os atores esperavam a mais feroz censura para o jovem estreante. Mas a vedeta fechou-se no seu camarim e não disse nada, absolutamente nada. No outro dia, quando todos se preparavam já para entrar em cena, a vedeta mandou ir ao seu camarim o jovem ator, morto de medo pela sua ousadia de véspera. Foi recebido com grande amabilidade. A vedeta falou-lhe da sua arte, dos anos que já tinha de palco, etc, etc. Após um longo discurso, perguntou-lhe: lembras-te da improvisação de ontem? Sim, sim, respondeu o jovem. Não gostou? Gostei muitíssimo. Parece-me uma piada muito boa. Obrigado, suspirou aliviado o jovem. Muito obrigado. Parece-me que o público também gostou. Riram-se muito. Os meus colegas felicitaram-me. Foi um êxito. Sim, sim, disse a vedeta. O público riu-se muito porque é realmente uma ótima piada. Mas hoje, quem a diz sou eu e não tu, porque sou eu o dono da companhia. Compreendido? Muito antes deste, houve outro monstro sagrado, Leopoldo Frois, hoje arduamente estudado pelos alunos de teatro, que na sua época se sentia demasiado importante para participar dos ensaios. Nunca ensaiava. O assistente, nessa altura, no Brasil, não se usava o encenador. Fazia a marcação. Os atores, depois de terem estudado e decorado o texto, faziam alguns ensaios de marcação e o assistente dizia-lhes: a senhora fica neste lugar porque o doutor era Leopoldo Frois, ficará aqui, nesta cena. O senhor não se aproxime tanto da janela, porque aí está o senhor doutor. Você, jovem, não se ponha tão perto da mesa, porque ninguém pode estar a menos de 2 metros do senhor doutor. E eram assim os ensaios. Um dia, antes da estreia, fazia-se um ensaio geral com a presença do senhor doutor. Enquanto os atores diziam os seus papéis o melhor que podiam, Leopoldo Frois murmurava o seu texto criticando a marcação feita pelo assistente. Por certo que a modificava totalmente. Os que estavam sentados tinham de se levantar e os que estavam de pé tinham que se sentar. Os da direita iam para a esquerda e vice-versa.
Claro que gerava uma enorme confusão e era muito difícil o elenco poder decorar os novos movimentos e as novas posições. Por isso, no dia da estreia, era cada um por si e Deus por todos. Uma correria pelo palco. Todos procurando não ser atropelados pelo implacável senhor doutor, que improvisava sempre novos movimentos. Os atores encostavam-se o mais possível às paredes do cenário, procurando sempre guardar a obrigatória distância de 2 metros da vedeta, a qual, por sua vez, improvisava extensos monólogos, usando o texto como simples roteiro ou sugestão. Por mais que andasse, Leopoldo Frois ficava sempre perto do centro da cena. Todas as vedetas faziam o mesmo. E os seus interlocutores têm de estar sempre mais perto do público. Quando dialogam, o interlocutor é obrigado a olhar para trás, voltando as costas ao público, enquanto a vedeta fica sempre de frente. Lembro-me de uma história que ilustra bem essa tendência que alguns têm de se apropriarem do que julgam ser as áreas quentes do cenário. Um dia, em São Paulo, um empresário conseguiu reunir, num mesmo elenco, as 2 vedetas mais em voga da época. Custou-lhe muito trabalho, porque teve de enfrentar árduas reuniões sobre remunerações, cartazes, publicidade, etc. As 2 queriam tirar o melhor partido possível da publicidade. Durante todo o espetáculo, havia uma única cena em que as 2 atrizes, sozinhas no palco, se enfrentavam. Por isso, não havia grande problema. Quando uma estava em cena, os outros atores retiravam-se prudentemente para a periferia e as damas ficavam no centro do palco e na sua parte mais alta, mais distante do público. No dia da estreia, a disputa pelos favores do público foi dura e intensa. O espetáculo progredia, prevendo-se um honroso embate para ambas, quando começou a famosa cena, um longo diálogo entre as vedetas. Tudo era muito bonito no Célie, cenário. é empate, tá? Não é embate, não. Ah, tá. Porque aqui Ok. elas estavam competindo, é isso que ele está falando, tá? Aham. Sim, sim. Ah, tá, é que eu li errado aqui. O meu livro está meio falhadinho. Tá. O espetáculo progredia prevendo-se um honroso empate para ambas, quando começou a famosa cena, um longo diálogo entre as vedetas. Tudo era muito bonito no cenário, que representava um enorme salão de baile, tendo ao fundo uma grande janela aberta sobre uma maravilhosa noite cheia de estrelas. A cena começou e o público conteve a respiração. Pela primeira vez na história do teatro paulista, as 2 maiores damas, as mais ilustres, trajadas com vestidos mais dernier cri europeu e com as joias mais sul-africanas, pisavam o mesmo palco. Ao princípio, tal como nas lutas de boxe, as 2 contendoras analisaram-se durante as primeiras trocas de palavras. Depois, começou uma árdua luta pelo centro da cena, as 2 aproximando-se perigosamente uma da outra, até sentirem reciprocamente as respectivas respirações. Cada uma procurando forçar a outra a abandonar a área teatral do palco. Depois, quando uma delas conseguiu afirmar-se no centro, a outra, muito esperta, começou a recuar, colocando-se quase de costas para a primeira. Esta viu-se, então, forçada a torcer o seu delicado e sensível pescoço para poder dialogar. Ambas se agarraram à mesma tática. Em cada troca de palavras, a vedeta que falava recuava alguns passos, colocando-se mais atrás e submetendo a adversária a uma posição incômoda. O diálogo progredia, progredindo a luta. Uma troca de palavras, 2 passos atrás, outra frase e era a outra que recuava. Novo diálogo e novos passos. Mais poesia e mais passos atrás. Tudo isso no cenário belamente iluminado, com a sua formosa janela que mostrava uma linda noite cheia de estrelas, mas que tinha o parapeito baixo demais.
Na sua ânsia de recuar e conquistar o centro do palco, as duas damas caíram de costas, precipitando-se na bela noite. Ok, deixa eu só comentar bem rápido. Só Hum. para vocês entenderem, o Lula e o Bolsonaro usaram esse artifício nos debates. O Lula deve ter sido orientado por alguém do teatro, e ele, o tempo todo, ele falava e corria para o púlpito dele, e o Bolsonaro, fica aqui, Lula, porque isso obriga, né, quem está num debate a virar e perder o centro da câmera. Eu adoro essa história, eu conto também quando eu dou oficina, é super interessante essa disputa ali. Eu acredito que todo mundo aqui seja do teatro ou conheça, né, o palco, só alguns termos como direita alta, centro da cena. Antigamente os diretores falavam isso, direita alta é mais ao fundo do palco, o baixo, direita ou esquerda, é mais próximo ao proscênio, na boca. Então, tem essa geografia, digamos assim, ou esse mapa, né, da cena, e era marcado desse jeito. E a estrela, geralmente, era um X, né, no palco, que era o centro, e tudo em volta circulava em volta dessa estrela. E os ensaios, exatamente assim como o Boal falou. Eu cheguei a ver isto. O principal sabia ou não sabia o seu papel, e só aparecia no dia da estreia ou um dia antes. Não ensaiava mesmo. Tá? E é uma história maravilhosa essa, que demonstra bem como era antes. Quem continua? Célio continua ou muda? Posso continuar, se ninguém quiser continuar, eu continuo. Então vai, Célio. Fechei o microfone. Esta Vai. história verdadeira é muito conhecida dos atores da velha guarda do Teatro Paulista. As duas damas lutavam pela parte quente da cena, e isso nem sequer é uma verdade. O centro não é necessariamente a parte mais quente, a que atrai a atenção do espectador, a mais densamente teatral. Tudo depende da cenografia, que pode valorizar diversamente cada pormenor, da luz que pode conduzir a atenção do espectador e a relação entre os corpos dos atores em cena. Mas ainda que consideremos um palco uniformemente iluminado e vazio, ainda assim não é o centro a zona mais densa, mas sim a parte esquerda do palco vista da plateia. Por alguma razão, a parte direita do nosso corpo é mais desenvolvida que a esquerda. A nossa perna direita dá passos mais compridos que a esquerda. O nosso olho direito vê melhor que o esquerdo, etc. Uma pessoa no deserto, julgando que anda em frente, andará em círculos em direção à esquerda. A parte direita, mais forte, empurra-nos para a esquerda. Mas as duas damas lutavam pelo centro e, por causa do centro, caíram. Era a época em que, para além das velhas vedetas, os atores